Queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, uma alegria estarmos nesta manhã glorificando a Deus, dando glórias ao seu santo nome. Quantos estão alegres nesta manhã de ceia? Diga graças a Deus. Então pegue a sua Bíblia, você que trouxe, localize Juízes 16. Enquanto você procura, louvores a Deus mais uma vez nesta manhã, pela vida do nosso querido pastor Almir, toda a sua família, ministério. Pastor Almir é uma bênção de Deus. A gente nos conhecemos ali no Oeste e foi um período tão bom. Ele falou aqui do pé de tamarindo, a minha lembrança foi lá agora. E eu estava vindo para cá e aí minha esposa até comentou desse pé de tamarindo. O pé de tamarindo era um restaurante que tinha, né? Está lá ainda o restaurante, né? E aí, engraçado que quando eu não conheci o pastor Aldir, quando ele foi, falou: olha, a gente vai parar ali no restaurante para a gente tomar um café e eu estou esperando no restaurante. Aí o pastor, pronto, chegamos aqui no restaurante, tá com a gente pezão de tamarindo, e aí só vi sacola sair do carro, vazio de bolo, farofa, não sei o que, e aí a gente tomou aquele café abençoado e foi uma bênção de Deus o culto. O Oeste, eu sempre falo, o Oeste não é para amadores não, né, pastor? O Oeste, Deus te dará grandes experiências naquele lugar. E eu tenho sido muito abençoado naquela terra, no meio daquele povo. Não falando em algum sentido material, mas a experiência que nós tivemos naquele lugar, vou levar para o resto da minha vida. Por se tratar de ainda ser um jovem, mas eu já vivi algumas experiências, né? Você pode estar olhando assim, mas eu já tenho aproximadamente quase 20 anos pregando. Estou completando quase 20 anos pregando, porque eu comecei bem cedo, bem novinho, né? E eu tenho só essa cara de velho assim, mas eu não sou tão velho não, foi isso. Eu nem 30 anos nem ainda. Então, pela conta dá para você entender. Eu comecei a pregar com 8 anos de idade. Casei com 18, eu tenho 10 anos de casado já. Então eu vivi para um ministério. Estou com 28, fazendo 29 agora. Deus, ele tem sido bom e fiel conosco. E já estamos há alguns anos ministrando esta palavra de Deus. E o Senhor é bom e eterno, sempre será a sua misericórdia. Eu me alegro quando eu chego em alguns lugares e tem gente que olha para mim assim e diz assim: você não lembra de mim não? Eu falei: eu não lembro não. Diz: é porque você pregou há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, eu me converti. Uma vez eu cheguei na convenção e encontrei um pastor que ganhou para Jesus. Encontro presbíteros, evangelistas, e isso alegra o meu coração. Deus, ele tem sido fiel. O irmão aqui já foi abençoado hoje, ganhou um presente, um sapato. Já foi de mistério. É mistério. Engraçado que ele mesmo falou: já entendi muito, porque o crente pentecostal já tem mistério, né? Ele já tomou posse. E é bom, lá no Oeste, a última vez que eu fiz aniversário, eu ganhei uma galinha caipira. A gente ganha esses presentes assim, uma galinha caipira, um saco de maracujá. Desse jeito lá. E Deus tem sido bom conosco. Vai dando glória no varão. Presente abençoado desse varão. Eita glória. Eu chegava em casa com essa galinha. E era só os tempos, quando não era galinha, era peixe do Rio São Francisco. E aí Jesus fazia a obra. Quando a gente não comia galinha meio-dia, comia um peixe, né, carne de porco, era só coisa boa. E a obra do Senhor não para. Quem encontrou um texto, diga: eu encontrei. 16, versículo de número 22, para a nossa meditação. Glória a Deus. Louvores também a Deus pela vida do pastor Ananias. O pastor fez menção aqui. O pastor Ananias é uma bênção de Deus. É um homem com um caráter gigantesco, a quem eu tenho muito respeito e admiração pela vossa vida.
E Deus possa estar abençoando. Está escrito assim a palavra do Senhor Jesus, Juízes capítulo de número 16 e o versículo é o de número 22. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Todavia, o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente depois de haver sido cortado. Vou ler mais uma vez para você gravar. Todavia, o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente depois de ter sido cortado. Se assente, glorificando a Deus. Diga para seu irmão: sorrindo você fica mais bonito. Eita maravilha! Porque tem gente que não gosta de sorrir, né? Mas a gente faz isso para descontrariar. Fique à vontade para você glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quantos já sentiram a presença de Deus nessa manhã? Se você sentiu a presença dele, continue sentindo. Deixa Deus falar ao seu coração. Nesta manhã, Deus ele tem uma surpresa reservada para a sua vida. Deus tem algo reservado para você. Esse texto o Senhor colocou no meu coração para esta manhã. Deus fala por intermédio de sua palavra, através dos louvores. E observe que o livro de Juízes é riquíssimo em detalhes. O capítulo de número 16 que nós lemos está nos últimos versículos que nós lemos, o findar de uma história que eu acredito que toda a igreja já ouviu alguém ministrar sobre ele. Mas o interessante é que a sua história ela começa quando Deus fala. Olhe para cá para você entender. Com uma mulher que não poderia gerar. E essa mulher ouve a voz de Deus por intermédio de um anjo. E o que o anjo diz a essa mulher? A voz do Senhor vem até ela audivelmente e diz o seguinte: tu ficarás grávida de um filho varão, porém tem o seguinte: esse menino será alguém que vai ser separado para o meu altar. Esse menino será alguém que vai ser separado para a minha presença. E detalhe, ele vai ser uma criança tão diferente dos outros, que sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele tem que ficar à parte de bebida forte, e também não se aproximará ou ficará perto de tudo que é imundo. Observe que esse é a instrução que Deus entrega à mãe. Ela entusiasmada chama Manoá, o teu esposo, e diz o seguinte: Deus falou comigo que eu vou ficar grávida. E detalhe, é menino. Só que Manoá, não duvidando daquilo que Deus havia feito a promessa, mas Manoá é crente, entende quem é Deus, conhece quem é Deus, e ele vai fazer prova com Deus. E disse: se o mesmo Senhor que falou com ela, entregou a mensagem a ela, disse as palavras a ela, eu tenho certeza que esse Deus também vai falar comigo. Manoá ora do Senhor. O mesmo anjo também aparece a Manoá e lhe diz as mesmas palavras que falou com a esposa. E o anjo diz: vai nascer, mas o menino tem que ser desta forma, desse modelo, com essas exigências. A verdade é que o tempo passa, a criança nasce. Observe que quando a criança nasceu,
A criança nasceu com um selo, com uma marca que Deus havia falado aos seus pais quem de fato esse menino seria. Quem era este menino? Qual era o selo que Deus tinha sobre a sua vida? Deus olhou para o pai e para a mãe e disse: serás nazireu de Deus. Talvez você esteja aqui nessa manhã e você ainda não saiba o que é alguém ser nazireu, o que significa ser nazireu de Deus. Nazireu é alguém que a qualquer custo foi separado pelo Senhor e designado para uma obra específica. O que os céus estavam querendo dizer para o pai e para a mãe é: este menino, quando ele nascer, ele será separado, consagrado ao Senhor Jesus. Em outras palavras, estava dizendo assim: o que vai ser normal para muitas crianças, o que vai ser normal para muita gente, mesmo depois que ele crescer, para ele não será mais normal. O que muita gente irá fazer, ele não poderá fazer. Por quê? Porque ele será alguém separado à minha presença. Talvez você não saiba o que é alguém ser separado, consagrado ao Senhor. Consagração, separação, é como se amanhã, na segunda-feira, pastor Almir, algum obreiro desta igreja, quem sabe ele queira dar um presente, comprar um instrumento para a igreja, alguma coisa. Só que mesmo comprando um instrumento, esse instrumento chegando aqui, a primeira coisa que o pastor vai fazer é o quê? Por que o pastor está consagrando esse instrumento? Porque ele está dizendo: a partir de hoje, esse instrumento está sendo consagrado para o santo serviço da obra de Deus. Ou seja, uma vez que esse instrumento foi consagrado, esse instrumento não pode mais ser utilizado para uma festa mundana lá fora. Esse instrumento, ninguém pode pegar ele aqui e levar lá fora e tocar em outra festa, a não ser a festa que Deus está presente. Porque ele foi consagrado. Separado por Deus é do mesmo jeito. Quem é separado por Deus tem ambientes que não te encaixam. Quem é separado por Deus tem lugares que não dá certo para você. Quem é separado por Deus, você até vai em algum determinado lugar, mas quando você chega ali, você entende que o lugar não é para você. Você se incomoda com o ambiente. Você chega em algumas localidades e você diz assim: rapaz, está pesado demais aqui. Isso aqui é só quem tem intimidade com Deus e quem entende quem foi separado por Deus para alguma coisa. Você chega em alguns lugares e diz assim: rapaz, isso não é para mim não, eu tenho que ir embora. O Espírito Santo fala logo com você: olha, veja lá, viu? Cuidado. Isso aqui é para jovens também que está aqui nesta manhã. Deus separou alguns de vocês. Deus separou, e quem é separado, existem ambientes que não encaixa. Por mais que você queira, por mais que você tente, você não é apto a viver em alguns ambientes. Não porque todo mundo está indo que você tem que ir, que você tem que entrar, que você tem que estar. Porque o que é normal para muitos, para quem é separado por Deus, não é normal. Olhe para cá. O menino nasceu com uma promessa. Vai ser separado para o altar, consagrado diante da presença. Esse menino era a resposta de uma oração. E Deus havia feito uma promessa para ele. Antes do teu nascimento, antes que ele viesse ao mundo. Renan, Deus pode escolher alguém mesmo antes de nascer? Pode. A prova é que Deus também escolhe Jeremias antes de ser gerado no ventre. E talvez, eu não sei, tem filho de crente aqui? Levanta a mão. Filho de crente, tem? Quem nasceu e se criou desde novo na igreja? Levanta a mão.
Olha, tem muita gente. Filho de crente, talvez você seja igualmente Sansão. Talvez Deus usou alguém para ser pai, para sua mãe, e falou quem você seria no futuro. Talvez você está sentado aqui, mas você nem sabe, mas Deus já falou com os seus pais bem antes de você vir ao mundo. Bem antes de vocês estarem aqui, vocês já eram falados no mundo espiritual. Vocês já eram mencionados por Deus. Eu sou filho da velhice de meus pais. Minha mãe tem 65 anos de idade. Deus falou com ela que daria um filho. E esse menino seria alguém separado. E minha mãe me criou dessa mesma forma, desse mesmo Deus. Quantas vezes eu interpretei manhã mal? Porque eu queria ir no lugar e manhã dizia: você não é todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer. Quer ver uma coisa? Filho de crente sabe que é ameaça. Filho de crente sabe que é ameaça. Minha mãe era assim. Vai jogar bola para perder o dedo. Eu tinha irmã que queria cortar a ponta dos cabelos. Ela dizia: olha, eu vi uma história de uma filha de uma profeta que ficou careca. Filho de crente sabe que é ameaça. Só que eu cresci no meio desse ambiente espiritual. Talvez você interpretou também teu pai mal, a sua mãe mal, porque Deus falou com ela que era para ela criar um consagrado, uma consagrada. E quem sabe você entrou em uma loja, queria comprar uma roupa, e a sua mãe diz: essa roupa você não leva, porque Deus mandou criar uma consagrada, um consagrado. Eu me lembro que eu era bem pequeno, e manhã diz assim: hoje tem ciclo de oração. E eu dizia: ô mãe, hoje não. Mãe dizia: eu não estou pedindo não, estou mandando. Não estou pedindo não. Eu não sei se você lembra de uma cobertinha que tinha por nome de Dorme Bem. Lembra? Eu tinha uma Dorme Bem que eu levava para o ciclo de oração. E quando o fogo estava caindo, eu estava deitado na Dorme Bem. Mas tinha dia que eu levantava. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 7 anos de idade. Recebia os dons que Deus sempre falando: eu te levarei, eu vou fazer. Eu cresci no meio desse ambiente espiritual. Eu gosto desse meio, eu gosto de sentir a presença de Deus. E minha mãe sempre me criou na risca, desta forma. Talvez você interpretou mal a sua mãe. O anjo fala com Manoá: o menino tem que ser criado dessa forma. O anjo dá uma lista de exigência na mão de Manoá e diz: não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Vou falar um negócio aqui debaixo do sangue de Jesus para mim. Sansão nasce, cresce. Manoá era crente, conhecia a lei, conhecia a instrução, sabia quem era Deus. Manoá cresce dentro do costume da época e cria o filho baseado naquilo que o anjo falou: longe de bebida, longe de coisa imunda. Não passou navalha sobre a sua cabeça. Só que o problema é quando o menino cresce. O problema é quando você cresce demais. E quando eu cresço, eu penso que manhã não manda mais em mim, papai não manda mais em mim. O problema é que quando a gente cresce, tanto no sentido espiritual, quanto também no meio figurado, você pensa que pai não tem mais domínio sobre a sua vida. É por isso que eu falo: eu não culpo pais que criaram seus filhos no caminho do Senhor e os filhos se desviaram e os filhos se perderam. Eu já vi muita gente dizer que tem filho de crente que está distante, diz assim, coloca a culpa no pai. Isso não foi falta de ensinamento. Não foi falta de ensinamento. O dever de criar o filho na presença é do pai, agora de permanecer é do filho.
criou Sansão na risca, pastor. Manoá botou Sansão para crescer, ouvindo o culto, indo para a igreja todo dia. Mas quando ele cresceu, ele disse: estou enfadado disso aqui, estou cansado disso aqui, não quero mais esse movimento, não dá mais para mim. A tua missão é criar ele na presença do Senhor. Agora, quem vai permanecer na casa, isso aí não compete mais a você. Isso aí compete a ele. O dever do pai é criar o filho. Agora, o dever de permanecer é do filho. Lembra do pródigo? Tinha dois, um permaneceu, o outro disse: estou fadado da casa, estou cansado da casa, está na hora de eu ir embora, está na hora de eu tomar o meu rumo. E ele sai. A mesma coisa aqui acontece com Sansão. Ele diz assim: não dá mais para mim viver no meio desse ambiente. Eu quero ver o que é que tem lá fora, eu quero sentir o que é que acontece lá fora. Aí ele sai. E quando ele sai, ele começa a ver tudo que era contrário àquilo que o céu tinha escrito para a sua vida. Aí a Bíblia diz que ele bebe, enche a cara, encontra uma moça bonita na terra do inimigo e diz assim: eita, mas é essa aí, olha que coisa bonita, meu Deus, eita, vou levar, vou mostrar a papai e vou mostrar a mamãe, olha aí, a bênção de Deus. Aí ele pega na mão da moça, chega dentro de casa, diz: pai, eu vim trazer aqui uma menina que eu conheci, e tem um detalhe, vou casar com ela, viu? Quando a menina chega dentro de casa, e Sansão diz: está aí, pai, olha que menina bonita. Mas não é crente. Manoá chegou assim, olhou do pé ao fio de cabelo da menina, chamou Sansão de canto e diz assim: deixa eu te falar um negócio. De que tribo é essa menina? De que povo essa menina veio? Sansão, quem é ela? Sansão dá uma olhadinha assim para Manoá e diz assim: ela não é crente não, pai. Não, pai, ela não é evangélica não. Quem sabe Manoá cruzou a cabeça e disse assim: vem cá, pelo amor de Deus, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Porventura, está escrito, não tinha ninguém no nosso meio para que tu vá lá no arraial do inimigo e traga alguém como esposa. Você não precisa disso, Sansão. Você não precisa ir no arraial do inimigo buscar alguém, enquanto em Israel tem mulher de sobra para você. Eu vou falar um negócio aqui debaixo do sangue de Jesus para alguém. Você não precisa ir lá fora no arraial do Filisteu buscar alguém que Deus tem preparado um altar para você. Não é possível que você seja essa última bolacha do pacote que você não encontre alguém aqui no nosso meio. Não é possível, não é possível que você seja esse vaso da galáxia que você tem que ir lá fora e encontrar alguém. Deus tem alguém em Israel preparado para você. O que Deus tem preparado para a sua vida é coisa grande. O que Deus tem preparado para você é algo sobrenatural. Não precipite o teu coração. Fica tranquilo. Deus vai preparar uma bênção para a sua vida. O problema de Sansão é que ele sai da casa, e quando eu saio da casa eu fico cego espiritualmente. Eu não enxergo o que está diante dos meus olhos. Eu não enxergo o que é mal à minha presença. Deus tem algo preparado e reservado para a sua vida. Deus tem um santo casamento preparado para você. Aleluia. Glórias a Jesus. Deus está reservando alguém para a sua vida. Deus está guardando alguém para você. Você não precisa ir no arraial do Filisteu. Ah, mas está demorando, não aparece ninguém. Deus está dizendo: fica tranquilo, está chegando coisa boa. Fica em paz. Dá um glória aí, não está crendo não. Ah, mas eu estou encaiada não, irmãos. Misericórdia. Deus vai mandar um viagem para você. Deus vai mandar uma profetisa para a sua vida. É uma posse. Isso aqui é profético nessa manhã de ceia. É sério que é profético.
já estou aí com 10 anos já, dando glória e falando em línguas. Só vitória. Deus tem algo reservado para você. Não precisa você ter pressa. Eu tive só uma namorada, namorei e casei. Não precisa ficar desesperado, não. Deus tem reservado alguém para você. Deus está preparando alguém para a sua vida. Você não precisa ir fora buscar quem Deus tem reservado para você aqui. Só que ele sai da casa, bebe, entra em julgo desigual. E o que começa errado é delicioso terminar errado. Eu estou encerrando aqui, vai descer. E de noite eu prego. Observe aqui, dentro desse contexto, sai de casa. Já havia bebido que Deus falou que não queria que ele se misturasse com bebida. Estava em julgo desigual. Para encurtar a conversa, teve casamento fora da direção, tudo ao contrário do que Deus não queria. Um belo dia, ele está voltando pelo caminho, com os pais, com a mãe. A Bíblia diz que o poder do Senhor, o Espírito Santo vinha sobre ele, e quando o Espírito enchia o menino, ele sentia uma força sobrenatural. Tudo que tivesse diante da sua frente era destruído facilmente. A Bíblia diz que veio um leão, ele quebrou, matou o leão, rasgou no meio, e como ele se rasga um cabrito, jogou lá no mato, distante do caminho, e seguiu viagem. A Bíblia diz que um tempo depois ele volta pelo mesmo caminho, pelo mesmo lugar, sozinho, e ele tem o desejo de dizer: eu vou ver como é que está esse negócio. Quando ele está passando, ele lembrou de si: eu matei um leão aqui, eu vou ver como é que está isso aqui. Aí ele chega. Aí a Bíblia diz que quando ele chega, as abelhas tinham feito uma colmeia, tinha favo de mel dentro do leão podre. Aí ele quebra o voto de novo. Ele vai até o mel, até o favo, e pega aquele favo dentro da coisa podre. Só que Deus já tinha dito ao pai: não pode se misturar com coisa linda. Ele pega e leva para casa, dá para o pai e dá a mãe ainda. Ela é marchando, é maciada. Eu vou falar um negócio aqui. Deus não está preocupado com o mel. Deus quer saber a fonte da onde está vindo o mel. Ah, não, mas é doce. Ah, não, mas é mel. Mas Deus não está preocupado com o mel. Ele quer saber a fonte, da onde saiu. Qual é o lugar que está sendo extraído o mel? Não dá para extrair mel de carcaça. Não dá para extrair mel de coisa podre. Ah, mas eu vou falar um negócio aqui. Eu não sei se você quer receber, mas se quiser, começa a adorar Jesus. Eu vou liberar um negócio aqui. Não dá para extrair mel de carcaça, mel de coisa podre. O que é extrair mel de coisa podre? É alguém ouvir uma música e dizer assim: a letra é boa, mas não dá para extrair coisa boa. Se quem compôs aquela música tem pacto com Satanás. Isso aí é extrair mel de carcaça, é extrair mel de coisa podre. O que é extrair mel da carcaça? É você assistir uma novela e dizer: eu estou extraindo alguma coisa boa dessa cena. Como é que você pode extrair algo bom de uma cena? Que para isso existir, pessoas teve que fazer pactos com Satanás. Não dá para extrair mel de carcaça. Deus quer saber a fonte da onde está sendo extraído o mel. E não adianta esconder. Deus sabe. Deus sabe. Sansão esconde do pai, esconde da mãe e diz assim: come pai, come mãe. E o pai diz: da onde vem esse mel, Sansão? Ele oculta dos seus pais. Está escrito que ele oculta dos seus pais, mas de Deus ninguém esconde não. Eita, vou falar isso aqui para jovens e adolescentes. Não esconda do pai não, não esconda tua mãe não. De detalhe, se tua mãe for de oração, Deus vai revelar para ela. Se tua mãe for de oração, a tua casa vai cair, porque Deus vai mostrar. Então é melhor falar logo, conta a verdade. Mas
Eu estou sentindo uma presença nesta manhã aqui neste lugar. Levante a tua mão para cima. Isso. Levante a tua mão para cima. Porque enquanto tu adora aqui nesta manhã, Deus está te dando uma direção. Enquanto tu estás adorando a Jesus aqui nesta manhã, Deus está te dando norte. Deus está te dando uma direção. Eita, se tem glória, vai adorando ao nome de Jesus. Se tem glória, vai adorando ao nome de Jesus. Vai, abra esta boca, dê glórias ao nome dele. Eu sinto a presença dele nesta manhã. Vai adorando a Jesus. Isso é uma manhã de ceia. É uma manhã que nós estamos relembrando morte e ressurreição de Cristo. É uma manhã de renovo espiritual. É uma manhã que Deus vai sacudir a tua alma hoje aqui. Não podia beber bebida forte, se misturar com coisa imunda. Mas ele já tinha feito tudo. Estava em jogo desigual, todo errado, todo embaraçado. Mas está escrito para a gente encerrar que mesmo assim já havia bebido, quebrado o primeiro voto, já havia estado com coisa imunda, quebrado o segundo voto, em julgo desigual, todo errado, mas com uma queixada de jumento. Esse mesmo camarada que estava já distante de Deus, praticamente, o Espírito encheu ele e ele conseguiu matar 1000 homens. E a pergunta é: como é que Deus enche alguém que está fora da direção? Deus tem pacto com alguma coisa? Não. É porque você não entendeu isso aqui. Deus não desvirtua do homem para o dia para a noite. Deus não desliga de você de uma hora para outra. Ele vai se distanciando de você aos poucos. Ele dá a corda, mas tem gente que não entende que Deus está se afastando dele. Aí tem gente que pensa que porque está pulando, está sentindo a presença, está aqui com Deus. Está não. Não, vou falar isso aqui. Tem gente que pula, que roda, sabe que está no erro, sabe que está errado, mas sente a presença e diz: tá, rapaz, Jesus está na minha vida. Ah, não. Deus não desliga de você do dia para a noite. Sansão estava embaraçado com Deus e o Espírito enchia ele. Ele diz assim: rapaz. Aí Deus está dando corda. Está dando corda para ver se você se orienta e você entende. Ele vai dando corda, mas não muda. Quero dar. É por isso que quem está distante do Senhor, quem está afastado da igreja, em vez em quando sente a presença do Espírito Santo dentro de casa. Converse com alguém que está distanciado para você ver. Tem dia que ele chora, tem dia que ele sente a presença, tem dia que ele sente uma força. Por quê? Porque o Espírito Santo não se afasta totalmente. Em vez em quando ele vai lá, ele diz: eu estou aqui, viu? Não te perde de vista não. Mas Satanás havia feito uma cilada para ele. Diz assim: eu vou conseguir matar ele de vez agora, vou conseguir destruir Sansão agora. Só que ele recebeu uma promessa que seria nazireu de Deus, escolhido para o altar. Aí está escrito que veio uma mulher com o nome de Dalila. Dalila foi mano de Satanás para destruir. Dalila veio para encurtar a conversa encerrada. O texto diz que esta Dalila, Sansão deitado no teu colo, passando a mão nos cabelos, diz assim: mostra para mim, fala para mim o segredo. É onde consiste a tua força. Ela foi contratada para descobrir aonde vem a força. Não descobre a força. Aí Sansão diz assim: eu sou homem comum. Se me amarrar com cordas novas, eu vou continuar sendo comum.
Aí ela corre e conta, ó, se amarrar ele com corda nova, a força dele não vem. Aí a Bíblia diz que amarraram Sansão com cordas, e as cordas iam romper igualmente que fosse barbante de poder. Ela volta de novo e diz assim: não funcionou, fala para mim, aonde está tua força? Ele diz assim: se ele amarrar com nervos de boi novo, eu também serei como um homem comum. Amarraram ele, e os nervos se rompiam como se tivesse podre. Ela diz assim: ele só pode estar mentindo, ele não conta, ele não fala, ele não quer revelar. Só que ela insiste: conta para mim, mostra para mim, fala para mim, conta para mim, fala para mim, conta para mim. E nenhum homem aguenta munir de mulher no ouvido muito tempo, não. Se ela pedir o cartão, me dá o cartão, me dá o cartão, me dá o cartão, me dá o cartão, você dá. Você não aguenta, não? Meu irmão, eu sei que é mulher. Munido de mulher no ouvido, você não tem como nem guardar, nem esconder. É melhor você dar logo. É melhor você falar logo. É ou não é? Claro que sabe, rapaz. A minha mesmo é assim. Se eu receber uma profecia, ela não estiver na igreja, ela ficou vendo no vídeo, ela chega em casa e pergunta: o que foi que falou lá o profeta? Eu falei: rapaz, era para mim a profecia. Só que ela fica perguntando, eu falo: é para mim dormir, eu vou ter que contar. Esse a mulher tem esse espírito do FBI que dela, né? Desse jeito. Mas o que seria da gente sem ela, né? As mulheres são uma bênção de Deus, né? Mulheres, a glória a Deus. Dá uma glória, né? Insistiu, ele não aguentou. Ele disse assim: eu tenho que revelar, eu tenho que mostrar, eu tenho que falar. Aí está escrito que ele diz assim: ô Dalila, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Eu nunca revelei isso para ninguém. Nunca falei para ninguém. Só que tem um problema. Eu estou aqui contigo agora. Estou em julho desigual. Deus fala de mim. Antes de eu vir mundo, antes de eu estar aqui, Deus já falava de mim. Olha, eu sou nazireu de Deus. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso fazer. Mas eu já fiz tudo que um consagrado não pode fazer. Dalila, eu nunca falei isso para você. Eu sou crente, Dalila. Deus fala de mim desde antes de eu nascer. Eu sou crente. Só que eu já bebi, já me misturei com coisa imunda. Só que tem um problema. Só tem uma coisa que eu não fiz ainda: as tranças dos meus cabelos. Não pode ver navalha. Só tem uma coisa, Dalila, que eu ainda não fiz: foi cortar o meu cabelo. O resto eu já fiz tudo. Ela entendeu. A força dele está ligada a um pacto que tem com Deus. Se eu cortar, eu consigo destruir a força. Eu fiz esse roteiro nesta manhã para encerrar e dizer isso para alguém. A única coisa que estava ligando Sansão a Deus era um fio. E tem gente aqui nessa manhã que está ligado a Deus por um fio. Eu vou falar isso aqui e encerro agora. Tem gente nesta manhã que está ligado a Deus por um fio. Segure na mão de alguém isso. Pegue na mão dele. Diga para ele: não deixe esse fio quebrar. Diga: não deixe esse fio se romper. Porque se esse fio quebrar, acabou para você. Satanás está lutando para descobrir esse segredo. O inimigo está lutando para querer cortar esse fio. Mas o céu te trouxe aqui nesta manhã de Santa Ceia para mostrar para você: não deixa a única ligação ainda que tu tem com ele se quebrar. Deus vai fortalecer você. Deus vai dar graça a você nessa manhã. Tem gente que está ligada a ele por um fio. E se esse fio quebrar, a força acaba. Se esse fio quebrar, a força vai embora. Se esse fio se romper, a força vai embora. Mas Deus te trouxe aqui: não deixa o fio quebrar. Não deixa o fio se romper. Se tem glória, abre a boca e adore, vai. Porque quando você adora, Deus está segurando na tua mão e está dizendo: o fio não quebra. O fio não quebra. Aleluia. O fio não quebra. Para encurtar a conversa, Sansão teve os cabelos cortados. A força saiu dele. O inimigo pegou Sansão, destruiu, arrancou os olhos. Você conhece a história? Só que
está escrito. E quem tem promessa de Deus, o inimigo tenta destruir de todas as formas, de todos os lados, de tudo quanto é direção. Mas se tem promessa de Deus, Deus ainda olha e diz assim: não, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou dar um memorial para o nome dele. Satanás cortou, arrancou tudo. Só que o verso 16, no 21 que a gente leu e 22, está escrito que o cabelo da cabeça dele começou a crescer de novo. Cresceu de novo. Começou a crescer. Eu não entendi. Aleluia. Eu quero profetizar sobre a vida de alguém para me encerrar. Existe uma ciência que estuda os crescimentos dos pelos, chamada de hipogonologia. E os pelos, quanto mais corta, cresce. Só tem uma coisa que faz com que corta e este não possa tornar a crescer de novo. É quando alguém arranca as raízes. Se cortar o cabelo e tirar fio por fio na raiz, não cresce mais. Agora, se cortar e deixar a raiz plantada, torna a crescer novamente de novo. Você não pegou isso aqui? É por isso que Jó escreve no seu livro: ainda se matar a planta e arrancar o seu tronco do chão, ao cheiro das águas tornará, brotar novamente e dará galho como uma planta nova. Deus trouxe alguém nesta manhã para dizer: pode até ter sido cortado, o inimigo pode até ter cortado você, mas se tiver raiz, vai tornar a crescer de novo, vai crescer com mais força, vai cantar com mais força, vai adorar com mais força. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Deus está colocando adubo nas tuas raízes. Deus está colocando adubo em tuas raízes. Fecha os olhos e adora Jesus, vai. Isso, fecha os olhos e adora Jesus. Diga: Pai, me ajuda, Jesus. Seja sincero agora nesta manhã. Dê glórias ao nome dele e adore ao nome dele, vai. Comece a adorar o nome dele. Isso, adore a Jesus. Dê glórias ao nome dele, vai, abra a boca. O diabo está querendo cortar você, o inimigo está querendo tirar a tua ligação que tu tem com Deus, mas nessa santa ceia o Pai está segurando nas tuas mãos e está dizendo: não corta, não te tira, não arranca, porque eu estou segurando. Se tiver raiz, vai tornar a crescer de novo. A força vai voltar para o lugar. A força vai voltar para o lugar. A força vai voltar para o lugar. É por isso que quando alguém desvia, é por isso que quando alguém se afasta, você pode perguntar para quem está afastado. Pode ir num baile funk, pode ir num pagode, você pode ir aonde tiver alguém que está distante. Chama ele, faz um apelo para ele, diz: volta para Jesus. Você sabe qual é a pergunta dele? Eu não quero voltar, eu não tenho como voltar. Ele diz: eu não tenho força. Eu não tenho força, porque a força é o que estabelece alguém retornar. Mas se o diabo cortar tua força, você não tem força para retornar. Mas Deus essa manhã está dizendo: a força que você está ligado